tarde a todas e todos. Conforme já havia conversado com vocês, né, na videoaula sobre a cultura do arroz, então sou a professora Juliana Nogueira, sou professora aqui do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, Campos Arinos, e vou dialogar com vocês sobre a cultura do trigo nesta videoaula. Uma questão importante em relação ao trigo é que a produção dele, para ser competitiva e sustentável aqui no Brasil, depende fundamentalmente do conhecimento de aspectos relacionados à própria planta de trigo, então ao crescimento e desenvolvimento da cultura, as peculiaridades da região onde o trigo será cultivado, por exemplo, o clima e o solo, e das práticas de manejo adequadas para a cultura em cada situação de produção. Então, para que a produção seja competitiva, né, e sustentável, esses aspectos precisam ser observados, né? Deve-se observar, por exemplo, a filosofia de manejo, né, tanto os fatores promotores do crescimento, como protetores do rendimento dos grãos da cultura, né? E as implicações desses fatores em aspectos econômicos e ambientais. Então, primeiramente, deve-se planejar a lavoura de trigo privilegiando práticas que promovam o elevado rendimento de grãos e com menor risco de perda de produção, por exemplo. Então, algumas dessas práticas: a escolha da cultivar adequada, a época de semeadura indicada pelo saneamento agrícola para cada região, o espaçamento adequado, a população de plantas que vai ser implantada, a nutrição das plantas, né, o manejo correto de calagem e adubação, né, utilizando a época adequada, a dose indicada para cada região e cultivar. Então, esses fatores não só promovem o crescimento das plantas, né, como protege o rendimento de grãos das culturas do trigo. E se vocês observarem, isso vale inclusive para qualquer espécie que nós vamos cultivar. Uma questão importante que é necessário levar em consideração não somente o crescimento e desenvolvimento das plantas, não somente a idade cronológica, né, dia após a semeadura ou emergência para a aplicação de práticas culturais. Porque dependendo do clima, dependendo da variação de temperatura, dependendo da umidade, esse crescimento e desenvolvimento não vai seguir aquelas datas previstas, né? Porque aquelas datas são previstas em termos de crescimento e desenvolvimento. Então, tem que estar observando, né, o dia a dia, o desenvolvimento das plantas e o crescimento delas. Uma questão importante também é a proteção do rendimento. E essa proteção do rendimento deve ser compatível com as práticas que vão promover esse rendimento. Então, por exemplo, você tem que monitorar bem o inseto praga, você tem que monitorar as doenças, monitorar as plantas daninhas, e analisando principalmente o dano econômico para cada caso, né? O nível de dano econômico para cada caso. Então, nós vamos ver mais à frente sobre o manejo integrado de pragas, né? Tem que fazer o monitoramento e fazer uma intervenção somente quando aquela praga ou aquela planta daninha, né, ou aquela doença vai causar um dano econômico. Em relação às doenças, uma especial atenção deve ser dada à escolha da cultivar que tenha nível de resistência adequado para a doença mais limitante em cada região. E aí você vai associar isso a práticas de sucessão e rotação de culturas. No zoneamento climático que é feito, já há a indicação de quais doenças prevalecem naquele local. Então, você vai escolher a cultivar onde aquela doença é a mais limitante, né? Nós sabemos que várias doenças existem, né, no sistema de cultivo, mas a escolha da cultivar vai ser determinada para aquela que tenha um nível de resistência mais adequado a essa doença mais limitante, ou essa doença que esteja numa incidência maior. Né? Então, esse elevado rendimento do grão de trigo pode ser obtido realizando o básico corretamente, né? E entendendo-se a variabilidade presente em cada propriedade, região ou de talhão para talhão dentro de uma própria lavoura. Nós sabemos que em grandes propriedades, por exemplo, você tem que conhecer bem cada talhão, porque você pode ter num determinado espaço dentro da propriedade um solo mais vermelho, né, indicando a presença de um latossolo, e logo na sequência você pode ter um solo mais amarelo,
que é indicando um latossolo amarelo, outro seria um latossolo vermelho. Então, a variabilidade presente, né, na propriedade, ela tem que ser considerada. E isso, inclusive, desde o início, quando vai fazer a coleta da amostra de solo, para fazer a análise de solo, essa variação que existe nos talhões, eles precisam ser observados. Então, a primeira coisa para fazer uma análise de solo, uma coleta de solo para amostra, né, e para amostragem depois para envio para análise, é essa divisão da propriedade nos talhões homogêneos. E provavelmente acontece muito de ter talhões diferentes dentro da própria propriedade e dentro do local onde a espécie vai ser cultivada. O trigo, né, a espécie que estamos estudando, representa aproximadamente 30% da produção mundial de grãos. Ele é um cereal que é muito versátil, então ele pode ser utilizado na alimentação humana, né? A gente utiliza na farinha, macarrão, biscoito, bolo, pão. É utilizado também na elaboração de produtos não alimentícios e também na alimentação animal, na forma de forragem, de grão ou na composição de ração. Então, para vocês observarem a versatilidade, né, que o trigo apresenta no seu, enquanto produto, né, enquanto cereal que vai ser consumido. Mesmo sendo a principal cultura de inverno que nós temos aqui no Brasil, o volume que é cultivado ainda não atende às necessidades internas. Então, precisa ser importado e, principalmente, né, o estado de onde nós mais importamos, o país, é a Argentina, que é o principal parceiro comercial do Brasil no caso do trigo, né? Ele é cultivado principalmente na região sul, né? A região sul é responsável por 87% da produção nacional, né? Em 2019, isso equivaleu a 4,5 milhões de toneladas, de um total de 5,2 milhões produzidas em todo o Brasil. E neste mesmo ano, o Brasil importou o equivalente a 6,6 milhões de toneladas do grão e também 355 mil toneladas de farinha, sendo a Argentina responsável por fornecer, né, 82% desses 6,6 milhões de toneladas de grão e dos 355 mil toneladas de farinha, 88,9% veio da Argentina. Além do sul do país, a área de abrangência do trigo abrange também, atinge os estados, né, do Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal, São Paulo e Minas Gerais. Embora o cultivo irrigado seja importante, né, nas regiões, nos estados da região centro-oeste e sudeste, predomina o sistema de sequeiro em grande parte do país. É importante destacar que ocorreram avanços muito importantes na genética e no manejo da cultura do trigo. Isso possibilitou um incremento no potencial produtivo das lavouras, né, durante as últimas décadas. Então, se vocês observarem aí na década de 1960, a produtividade era em torno de 693 quilos por hectare. E isso praticamente quadruplicou quando você tem aí na década de 2000, praticamente 1.900 quilos por hectare. Então, isso tudo em função das pesquisas realizadas, né, principalmente pela Embrapa, e gerando novos cultivares cada vez mais adaptados, mais produtivos, com melhor rendimento. Uma questão que é extremamente importante no caso do trigo é o zoneamento agrícola. Todo ano, o Ministério da Agricultura lança, né, o zoneamento agrícola para aquele ano de plantio. Então, precisa ser consultado, porque no zoneamento agrícola é que vai indicar qual cultivar mais indicado para aquele local, para aquele estado, né? Então, precisa ser consultado. Algumas normas que eles seguem, que são básicas, que são comuns, mas pode mudar de um ano agrícola para o outro. Então, precisa ser consultado o zoneamento agrícola. Né? Então, ele como a gente já comentou antes, ele é extremamente utilizado na alimentação humana e animal. Devido à sua plasticidade de adaptação, é cultivado em regiões tanto subtropicais quanto tropicais. E o rendimento e as características de qualidade são fortemente influenciados pelas condições climáticas de cada região e meteorológicas durante a safra. Então, esse zoneamento agrícola considera esses aspectos. Né? Os principais, inclusive a análise é feita, né, quando é feita, eles relacionam quais são os principais riscos de perda de rendimento de grão.
Então, por exemplo, nas regiões subtropicais, esses riscos estão relacionados ao excesso de chuva após a maturação fisiológica e o período de colheita, e a ocorrência de geadas e déficit hídrico no florescimento. Isso é comum ocorrer nas regiões subtropicais. Então, esses são os principais riscos de perda de rendimento de grãos. Já nas regiões tropicais, os riscos mais importantes, que mais contribuem para a redução do rendimento das lavouras, estão relacionados ao quê? A umidade e a temperatura do ar elevadas durante o período de florescimento e enchimento dos grãos. Então, o impacto dessas condições do ambiente pode causar perda de rendimento físico e também afetar negativamente o padrão de qualidade tecnológica dos grãos. E esse padrão de qualidade, ele precisa ser buscado o tempo todo para você garantir o rendimento da sua lavoura, para você garantir rendimento na sua propriedade. No caso aqui, por exemplo, na região tropical, para o cultivo do trigo em regime de sequeiro, os critérios que foram utilizados para delimitação de área e época de semeadura de trigo, no caso do estado de Minas Gerais, isso é feito para todos os estados, os critérios específicos foram ocorrência de temperatura média mensal abaixo de 25 graus durante a fase de perfilhamento e altitude igual ou superior a 800 metros. Então, eles analisam isso e delimitam, indicam para os estados e para os municípios qual é a melhor época para você plantar, né? Fazer a semeadura do trigo. Já o trigo irrigado da região tropical, por exemplo, os critérios adotados foram a média mensal de chuva no período da colheita menor que 50 milímetros, né? E apenas há uma exceção, né, do zoneamento do estado de São Paulo. No estado de São Paulo, eles adotaram que pode ter a probabilidade de ocorrência de excesso de chuvas na colheita, ou seja, 75 milímetros em pelo menos 3 dias, no período, né, de 5 dias, igual ou inferior a 25%. Diferente dos outros estados, que não pode ultrapassar de 50 milímetros. Mas o estado de São Paulo, eles também, mesmo nessa condição, eles indicam que pode acontecer a semeadura do trigo, né? No caso do trigo irrigado. Uma questão muito importante, pessoal, é em relação aos cultivares. Nós conversamos um pouquinho sobre isso durante a cultura do arroz. A escolha da cultivar correta é fundamental dentro de todo o processo de produção. Na verdade, inicia desde, né, a amostragem correta da área que você vai cultivar, a análise e interpretação correta. Mas se você seguir todas as etapas, né, antes do plantio e escolher para plantar uma cultivar que não seja adaptada, você vai perder todo o investimento que você fez de calagem, de adubação. Então, a escolha correta da cultivar a ser semeada, ela é fundamental. Uma questão que é importante considerar é que essa escolha da cultivar, em detrimento de outras, depende da interação de diversos fatores. Então, para que essa cultivar possa ser, né, plantada, ela tem que estar registrada no Ministério da Agricultura. Informações referentes a registro e proteção, né, de cada cultivar também podem ser obtidas no site do Ministério da Agricultura. Então, ao definir a cultivar, é importante analisar esses fatores também. Aqui, por exemplo, tem algumas cultivares de trigo que foram registradas para o cultivo em 2023. São só algumas. Se você pegar a recomendação da Embrapa, do mapa, tem muitas outras cultivares elencadas na tabela. Eu coloquei aqui só algumas. Então, a cultivar, né, aqui tem algumas cultivar, como a ametista, BR18 terena. Aqui, né, quais cultivares que foram utilizadas para melhorar essa cultivar que está sendo produzida hoje. Aqui, quem que é o obtentor, ou seja, quem que lançou essa semente, quem que lançou essa cultivar. Então, por exemplo, a ametista foi OR Sementes, a BR18 terena foi a Embrapa, né? Essa ametista foi lançada em 2011, a BR18 terena ela já está no mercado desde 1986. Nós temos aqui, por exemplo, a BRS Atobá, foi lançada pela Embrapa em 2018 e tem muitas outras cultivares.
A classe comercial indica, né, para que ela é recomendada. Então, por exemplo, a cultivar ametista, ela é para pão e melhorador. Na sequência eu vou explicar, né, o que é essa classe comercial. Então, a BR-18 terena, pão, a BRS-254, melhorador. Então, se ela é recomendada para essa classe comercial, então, inclusive, dependendo do que você tem como objetivo ao cultivar a espécie, ao cultivar o trigo, também deve ser considerado na hora de escolher a cultivar, porque ela tem a classe comercial para a qual ela foi definida o seu cultivo. Então, aqui é a classificação do trigo, né, e uso, por exemplo, melhorador. Pode ser utilizado, né, o produto para massa alimentícia seca, para pão industrial, para biscoito tipo cracker e para mesclar com trigo de força de glúten mais baixo. Cada uma dessas classes comerciais, elas têm uma quantidade mínima de glúten que precisam ter. O melhorador é a classe de trigo que tem a maior quantidade de glúten, né? Em relação às demais. Né? É uma quantidade mínima que tem que ter, e em relação às demais é o que tem maior quantidade de glúten. Então, você pode utilizar esta cultivar para mesclar com outras cultivares que têm uma força de glúten mais baixo, que você vai melhorar essa cultivar. Né? No caso do pão, né? O classe comercial pão, é para pão francês, pão de forma, massa seca, biscoito tipo cracker, uso doméstico. E também pode ser utilizado com trigo de força de glúten mais baixo. Né? Então, o que tem força de glúten maior é o melhorador, depois vem o pão. No caso da classe comercial doméstico, não, produtos de confeitaria, massa instantânea, pizza, wafer, né? Pão caseiro, massa caseira, bolacha, bolo. E o básico, né? Bolacha, biscoito doce, produtos de confeitaria, pizza, massa caseira e os domésticos, que é bolacha e bolo. No caso do básico, o nível de glúten dessa classe comercial é realmente muito baixo. Então, você pode melhorar mesclando com trigo de força de glúten mais elevada. Então, você pode mesclar, né, uma cultivar da classe comercial básico com um cultivar da classe comercial melhorador, por exemplo. E também tem outros usos, né? Como a gente comentou. Então, alimentos infantis, ração animal, uso industrial, né? Então, essas são as classes comerciais do trigo, né? Que estão vigentes hoje, né? Aqui no Brasil. Atualmente, algumas características são consideradas para considerar cultivar de trigo como moderno. Então, elevado rendimento de grãos, resistência, né, tolerância às principais doenças, principalmente ferrugem da folha, giberela e brusone, a estatura de planta baixa e ou resistência ao acamamento, resistência, né, tolerância à germinação pré-colheita, debulha natural, seca, calor, a aptidão industrial também está bem definida. Então, isso são características que indicam, né, cultivares de trigo mais modernas. E na própria publicação da Embrapa, que apresenta todas as cultivares, também tem informações quanto à estatura da planta, a reação ao crestamento, a germinação na pré-colheita e a doença de algumas cultivares. Né? Aqui eu deixei só algumas também, né? Nós temos aqui novamente a ametista e a BR-18 terena. E aí, os estudos, né? O próprio Ministério da Agricultura, ele já vem e te diz, e já indica para você, olha, vamos pegar cultivar a ametista. A estatura de planta dela é média, né? Em relação ao crestamento, ela é moderadamente resistente. Germinação na espiga, moderadamente resistente. Ao oídio, é moderadamente suscetível, né? A ferrugem na folha, moderadamente resistente. A ferrugem no colmo, né? Não tem informação. A giberela, que é uma doença, né? Ela é moderadamente suscetível a suscetível. A brusone, não tem informação sobre a brusone no caso da cultivar ametista. As manchas, né? Que são manchas que surgem nas folhas. Gluma, marrom, bronzeada. Então, para cá, aqui o vírus do mosaico e aqui o vírus do nanismo amarelo. Então, aqui no caso, por exemplo, a cultivar ametista, ela é resistente, moderadamente resistente ao vírus do mosaico. Mas muitas a gente não tem informação, né? No caso da BR terena, que é aquela produzida pela Embrapa, né? Ela é suscetível, tá vendo? Mas ela é resistente à brusone,
que é uma doença que ataca muito as plantas de trigo. Então, esses fatores precisam ser considerados e combinados com o zoneamento climático, né? Você vai olhar e vai verificar qual que vai ser a espécie a cultivar mais indicada para o cultivo na região, né, onde vai ser implantada a lavoura. No caso da adubação em calagem, né, como acontece para todas as culturas, é necessário corrigir a acidez, né, através da calagem de solo, se for necessário. Então, para fazer a calagem, precisa fazer a análise de solo para avaliar se é necessário adicionar o calcário, né? Que no caso, vocês já sabem, é composto por carbonato de cálcio e de magnésio. Importante lembrar, né? Nós vimos isso em fertilidade. Quando faz o cálculo da quantidade de calcário, nós estamos considerando o PRNT do calcário equivalente a 100%. Então, é necessário, né? A gente calcula a quantidade de calagem, a necessidade de calagem quando utiliza a fórmula. Depois, é necessário calcular a quantidade de calcário de acordo com o PRNT, de acordo com a profundidade de aplicação, né? Isso nós vimos em fertilidade. Normalmente, as limitações, né, de fertilidade, como baixa CTC, e há uma limitação física que acontece principalmente nos solos arenosos, que é baixa capacidade de retenção de água e maior sociabilidade à erosão, acontece mais nesses solos arenosos, né, e podem indicar ou podem implicar na redução do potencial de produção. Mas, independente do tipo de solo, o acompanhamento da lavoura para fins de nova aplicação de calcário deve ser realizado a partir do 4º ano de cultivo. Então, nós sabemos que é possível produzir em solos arenosos, né? Principalmente trabalhando com plantio direto, rotação de culturas, mas precisa estar considerando esses aspectos em relação ao manejo correto da calagem. Essa é a fórmula que é utilizada para calcular a necessidade de calagem. NC é necessidade de calagem. Então, a necessidade de calagem considera a CTC, a pH 7 do solo. Isso aqui está no resultado da análise de solo, né? Que é a soma de bases mais a acidez potencial, que é o H mais AL. Considera a saturação de bases atual do solo. Isso também está no resultado da análise de solo. E a saturação de bases desejada ou esperada para a cultura. Então, no quadro 8.1 da quinta aproximação, tem lá qual é a saturação de bases desejada ou esperada para a cultura do trigo. Então, fazendo este cálculo, você encontra qual que é a necessidade de calagem e, posteriormente, calcula a quantidade de calcário. O monitoramento da lavoura precisa ser feito de forma constante, né? Então, quando você, através de análise de solo, perceber que a saturação de base estiver menor que 35%, seguir esses mesmos procedimentos, né? Fazer novamente os cálculos. E no caso dos sistemas irrigados, a aplicação de calcário deve considerar a elevação da saturação de bases a 60%. Então, quando a saturação de base for menor que 40, deve-se realizar nova aplicação de calcário, né? Seguindo a recomendação anterior. Importante só relembrar, né, que a aplicação de calcário deve ser realizada preferencialmente quando o solo estiver úmido, pois isso vai favorecer a ocorrência do efeito desejado, ou seja, né, vai acontecer as reações químicas, o calcário vai ser solubilizado e vai disponibilizar, né, o cálcio e o magnésio para as cargas elétricas que existem no solo. Então, não se recomenda a aplicação durante a estação seca, né, mas sim no início ou no final da estação chuvosa. E, como é uma cultura anual, normalmente a aplicação é realizada em superfície, incorporando a 20 centímetros de profundidade. Tem um detalhe que se a recomendação for maior do que 5 toneladas por hectare, é recomendado parcelar a dose em 2 vezes. Então, incorpora com grade pesada a primeira metade e o restante com a utilização de arado de disco. Há algumas possibilidades de aplicar o calcário na linha de plantio para suprir uma deficiência de cálcio e magnésio. Então, ao invés de jogar o calcário em área total, jogar ele durante a linha de plantio. Na linha de plantio, juntamente com fósforo, potássio, nitrogênio, só que é limitada a 500 kg por hectare. Por quê? Porque
dependendo, o efeito pode ser negativo. Aí você pode causar uma super calagem ali naquele espaço, porque como você aplicou localizado, a área de atuação do calcário vai ficar mais localizada também. Então tem que ter muito cuidado quando tomar essa decisão. Essa elevada acidez pode ser mais limitante do que o benefício da correção do cálcio e do magnésio. No caso do solo do cerrado, né, a literatura já nos indica que tem deficiência de magnésio, então o ideal é usar o calcário dolomítico, que tem um teor de óxido de magnésio acima de 12%, ou então o magnesiano. Mas se não for possível utilizar nenhuma dessas fontes, porque o custo-benefício precisa ser considerado, então dependendo do custo do transporte desse calcário até a propriedade não compensa, pode utilizar o calcário calcítico e complementar com o uso de fertilizantes que contenham magnésio. O gesso agrícola, normalmente nós não utilizamos em culturas anuais. Mas se identificar que tem o alumínio, né, nas camadas subsuperficiais, então faz a amostragem do solo na camada de 20 a 40, de 40 a 60. E aí, se for recomendado, se a saturação por alumínio for maior que 20%, né, ou o teor de cálcio for menor que 0,5 centimol de carga por decímetro cúbico, há possibilidade de obtenção de resposta, né, à aplicação do gesso agrícola. E as dosagens consideram principalmente a textura do solo. Então, deve-se aplicar, né, 700, 1.200, 2.000 ou 3.200 kg de gesso agrícola para solos de textura arenosa, média, argilosa e muito argilosa, respectivamente. Agora, se a finalidade de utilização do gesso é suprir deficiência de enxofre e ou cálcio, sugere-se aplicar entre 100 e 200 quilos por hectare ao ano. No caso da adubação, cada estado tem a sua recomendação. Então, a cultura do trigo é norteada por critérios diferentes entre os estados. Mas, basicamente, a finalidade é elevar o teor de nutrientes no solo, a quantidade suficientes para que o trigo expresse seu potencial de rendimento, quando atendidos outros fatores limitantes, como água, sanidade de plantas, controle de plantas invasoras, condições de clima. Então, tem que ser todo, né, como a gente comentou no início, todo o processo produtivo, desde a correta calagem, a correta adubação, disponibilidade de água, controle de planta invasora, tudo isso precisa ser considerado para garantir que a cultivar expresse o seu potencial de rendimento. Então, a recomendação de adubação deve ser feita de acordo com o zoneamento agrícola aprovado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que é lançado todo ano, como comentei anteriormente com vocês. No caso dos fertilizantes orgânicos, ele pode ser preconizado na cultura do trigo, mas só que tem que ser analisado se tem disponibilidade na propriedade ou na região do entorno, porque dependendo do custo de transporte, não justifica, não vale a pena, porque pode ser um fator limitante. A qualidade do fertilizante também precisa ser considerada, né? Então, o tipo e a origem do material utilizado, a concentração de nutrientes, são critérios que precisam ser considerados caso opte por utilizar os fertilizantes orgânicos, né? Normalmente, a recomendação, no caso dos fertilizantes orgânicos, leva em conta o macronutriente em maior concentração. Por exemplo, eu tenho lá quais são os macronutrientes: nitrogênio, fósforo, potássio. Esses são os principais, né? Eu vou considerar na recomendação o nutriente, o macro que tiver em maior concentração. Se o nitrogênio estiver em maior concentração, é isso que nós vamos considerar quando for fazer a recomendação. Por quê? Porque ajuda a diminuir riscos de contaminação ou toxicidez por elementos potencialmente poluentes, como o excesso de nitrato, por exemplo. Acontece em aplicações excessivas de esterco suíno, que é um fertilizante que pode ser utilizado. Normalmente, a equivalência dos fertilizantes orgânicos em fertilizantes minerais na primeira cultura é cerca de 50% para nitrogênio, 50% para fósforo e 100% para potássio. No caso dos micronutrientes,
Os principais que são considerados são o zinco, o cobre, o boro, o manganês, o cloro, o ferro e o molibdênio. E a aplicação do micronutriente deve acontecer mediante a comprovação da deficiência. Então, como que é comprovada a deficiência? Por sintomas, né? Nós temos sintomas que surgem principalmente nas folhas. Então, vocês conseguem, na literatura, né? Os sintomas que são indícios, né? Ou indicativos de que aquela cultura, aquela lavoura está com deficiência, né? De um micronutriente. E também pode ser feita a análise foliar, que é um dos mais recomendados. Se, dependendo do investimento que você fez na sua cultura, justifica fazer análise foliar, que não tem um custo muito alto, para ter a certeza de que é uma deficiência de um micronutriente, para que você consiga corrigir e não ter problemas no rendimento da sua lavoura. O enxofre e gesso agrícola também pode ser usado como fonte de cálcio e enxofre, como nós já havíamos conversado anteriormente. Então, na fórmula comercial, ele tem 13% de enxofre, tem 16% de cálcio. Então, é uma possibilidade que existe para fazer a correção do gesso, ou fazer a correção de um enxofre ou de cálcio. Também encontra fontes de enxofre e cálcio em fertilizantes fosfatados, como o fosfato monoamônico e o diamônico, né? Que possuem enxofre, e o superfosfato simples e o triplo, que também contém enxofre e cálcio. Normalmente, a maior probabilidade de ocorrer deficiência de enxofre em solos arenosos com baixo teor de matéria orgânica. Então, quando a deficiência de enxofre for evidenciada na análise de solo, né, menor do que 5 mg de enxofre por decímetro cúbico, deve-se aplicar de 20 a 30 kg deste elemento por hectare. Uma coisa que pode acontecer é o xoxamento. O grão do trigo ele fica xoxo, né? Isso pode acontecer devido à esterilidade masculina, mas também essa esterilidade masculina é consequência da deficiência de boro. Então, pode ser que a deficiência de boro esteja causando a esterilidade. Então, caso se confirme a deficiência, sugere-se aplicar, né, de 0,5 a 1,30 kg de boro no suco de semeadura. Normalmente usa como fonte o bórax, né, e o FTE-BR12. A semeadura, né, da espécie do trigo deve ser realizada no período indicado para cada município, de acordo com o zoneamento agrícola para a cultura do trigo. Então, as portarias são publicadas, né, nas unidades da federação, né, então no estado de Minas tem a portaria publicada, mas podem ser encontradas também no site do Ministério da Agricultura. E a distribuição das plantas de trigo na área pode ser modificada pela variação na população de plantas e no espaçamento entre linhas. Então, o que vai definir a área disponível para cada planta de trigo na lavoura. Então, aqui nós temos a população de plantas por metro quadrado e espaçamento entre linhas. Então, você pode definir, variar, né? Aqui, ó, espaçamento entre linhas de 10 centímetros. Você pode ter a população de plantas por metro quadrado de 200 plantas por metro quadrado, 250, 300, 350, 400. O espaçamento entre linhas de 17 centímetros e o espaçamento entre linhas de 20 centímetros. Então, esses diferentes arranjos, né, essas diferentes combinações de população de plantas com espaçamento entre linhas, podem ser utilizadas no plantio, no momento da semeadura. O ajuste correto desses fatores permite, por exemplo, maior aproveitamento da radiação solar incidente, que será transformada em assimilados e posteriormente em grãos. Então, o que é essa radiação solar incidente? O sol, quando bate nas folhas, promove todos os mecanismos que precisam para a planta crescer e desenvolver. Então, esse maior aproveitamento vai permitir que os assimilados sejam convertidos posteriormente em grãos. Vai favorecer também, né, o ajuste correto, a maior competição com plantas daninhas, que é uma competição interespecífica, uma menor competição entre as plantas de trigo, que é uma competição intraespecífica, e a melhor aproveitamento da adubação aplicada. Né? A falta ou excesso de plantas na área pode comprometer negativamente o rendimento dos grãos.
O trigo, ele é uma espécie que produz filhos, né, com espigas férteis. Então, isso confere à cultura uma certa plasticidade. Então, ela é capaz de ocupar espaços vazios deixados entre uma planta e outra. Então, ele produz filhos, né? Então, com espigas férteis. Então, ele ocupa um espaço que ficou vazio. Então, densidades mínimas para garantir níveis adequados de rendimento dos grãos vão depender muito das outras condições do ambiente, como, por exemplo, a fertilidade do solo e disponibilidade hídrica, para garantir que esse nível de afilhamento seja adequado, tá? Indica-se utilizar a semeadura em linha, por distribuir mais uniformemente as sementes, pela maior eficiência do uso de fertilizantes e menor possibilidade de danos às plantas quando for aplicado herbicida em pré-emergência. Mas pode ser feito também a semeadura a lanço. Então, aqui nós temos uma imagem mostrando a semeadura em linha, né? E dá para ver direitinho a linha onde aconteceu o plantio. Mas pode ter também feito a semeadura a lanço. Então, não há uniformidade. Você não consegue identificar uma linha ou outra de plantio. Mas o recomendado é que seja feito em linha. Então, qual que é a densidade de semeadura que você vai adotar? Tem que considerar a indicação para cada cultivar e para cada região produtora, né? Conforme a indicação técnica das instituições de pesquisa e de quem obteve a cultivar. Então, por exemplo, a densidade de semeadura pode variar de 50 sementes viáveis por metro quadrado para o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, a 200 a 400 sementes viáveis para o Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo. Então, há uma variação muito grande. Então, não há isso para você definir, precisa consultar a indicação técnica, tá? E a cada ciclo de cultivo, essa recomendação precisa ser consultada. O espaçamento entre linhas normalmente é de 17 centímetros, sendo no máximo de 20, como nós vimos na imagem, e a profundidade de semeadura deve variar de 2 centímetros a 5 centímetros. Uma questão que é bastante utilizada, né, não só para o cultivo do trigo, mas para outras espécies também, é a rotação de culturas. Qual que é o objetivo da rotação de culturas? Minimizar a infestação de praga, patógeno e planta daninha, né, na área. Incrementa a fertilidade do solo. Mantém a cobertura permanente do solo, minimizando a erosão e viabiliza o sistema de plantio direto na palha. Então, além destes fatores, a rotação diversifica e estabiliza a produção, contribuindo para a geração de renda adicional e para aumento de produtividade dos cultivos. Essa implementação do sistema de produção, que contempla a rotação de cultura, também favorece a redução do custo de produção, otimizando a utilização da mão de obra, dos equipamentos e do maquinário disponível na propriedade. Então, o trigo, por exemplo, constitui-se na principal alternativa para a semeadura no sul do Brasil no período de inverno, gerando renda, otimizando o uso dos fatores de produção disponíveis, promovendo o sistema de plantio direto na palha e melhorando o aproveitamento de insumos. No cerrado, o trigo também é uma alternativa importante para garantir ou prevenir as consequências negativas da monocultura. Então, o monocultivo de tomate e de leguminosas, por exemplo, aumenta a incidência de doenças como esclerotínia, risoctoniose e fusariose. Como o trigo não é hospedeiro desses patógenos, né, constitui-se na principal alternativa para romper o ciclo biológico destes fitopatógenos por meio da rotação com essas culturas no cerrado. Então, o trigo não é hospedeiro, né, dessas doenças, então é uma alternativa para você diminuir a quantidade de patógenos presentes naquela área. Uma coisa interessante é o trigo de duplo propósito. Então, além do tradicional uso do trigo para a produção de grãos, ela também pode ser utilizada em duplo propósito, ou seja, como pastejo para utilização de forragem na produção de carne e leite e posteriormente na produção de grãos. Para utilizar dessa forma, né, tem que ter a genética adequada, então cultivares de trigo desenvolvidas para esta finalidade e manejo específico, tanto da cultura quanto dos animais. Senão você vai ter prejuízos na sua produção. No sul do Brasil, por exemplo, tem sido observado que o trigo de duplo propósito
após ser pastejado, né, após você colocar o gado na área para pastejar, né, para comer o grão do trigo, ele produz rendimento similar ou até mais elevado do que o não pastejado, em virtude de vários fatores, como elevado afilhamento, renovada área foliar, redução do porte, permitindo maior contribuição fotossintética ao desenvolvimento da planta. E aqui tem algumas sugestões de manejo para utilização de trigo quando o objetivo é o duplo propósito. Primeira coisa, escolher cultivar de trigo desenvolvida para esse uso, né? Não adianta você pegar uma cultivar que não é própria, porque não vai funcionar. Semear conforme as indicações do período de semeadura, né? Neste caso, 20 a 40 dias antes do período indicado para cultivar precoce. Utilizar 10 a 20% mais sementes do que o indicado para as cultivares precoces, para garantir que você vai ter uma melhor cobertura da área. E no caso do corte ou pastejo, então como é que funciona? Quando as plantas atingirem de 25 a 35 centímetros de altura, obedecendo a altura de resteva de 5 a 10 centímetros, ou seja, a planta está com 25 a 35 centímetros, você pode colocar, né, o gado para pastejar. Só que quando a altura estiver de 5 a 10, quando o resíduo na área estiver entre 5 a 10 centímetros, tem que interromper esse pastejo. Por quê? Porque senão você vai comprometer o meristema apical, né? E aí o rendimento de grão vai cair. Dá preferência ao pastejo no sistema de lotação rotacionada, né? Com ciclo de pastejo de 30 dias, com 1 a 3 dias de utilização e 27 a 29 dias de repouso. E se por acaso o pastejo for com lotação contínua, ou seja, os animais vão ficar na área, né, sem ter a rotação rotacionada, então tem que manter um resíduo alto, em torno de 1.500 kg de forragem seca por hectare. E aí, como é que faz esse dimensionamento? Retira a amostra representativa da área, cortando-se as plantas, né? E inicia o pastejo quando houver oferta de forragem verde de 0,6 a 1 kg por metro quadrado. Importante seguir as indicações de adubação nitrogenada para gramíneas forrageiras de estação fria, parcelando as aplicações, né, na semeadura, no perfilhamento e após os pastejos. E as demais práticas culturais, seguir as indicações da lavoura de produção de grãos tradicionais, como manejo, né, você vai observar manejo de praga, manejo de doença, manejo de planta daninha. Uma coisa em relação ao trigo, né, ao seu crescimento e desenvolvimento, ele pode ser dividido na seguinte fase. Então, tem a fase de plântula, né, que ocorre a germinação da semente, né, de 5 a 7 dias. Então, tem a emergência, 5 a 7 dias, e depois a fase de plântula, né, quando aparecem as 3 primeiras folhas verdadeiras, de 12 a 16 dias. Depois tem o perfilhamento, abrem-se as folhas e surgem os perfilhos, né, essa fase dura em torno de 15 a 17 dias. O alongamento, né? Então, ao aparecimento do primeiro nó do colmo, a planta também cresce e aparece a folha bandeira, né? Que é a última da planta. Esta fase dura de 15 a 18 dias, sendo que no final dá-se um emborrachamento. O espigamento, quando surge, né? Quando ocorre a emergência completa da espiga, a floração, a frutificação e o início de enchimento dos grãos, que dura entre 12 a 16 dias. E a maturação, que é quando termina o enchimento dos grãos, ocorre a maturação dos grãos e as folhas e as espigas secam. Esta fase dura de 30 a 40 dias. Então, aqui é uma escala que foi produzida pela Embrapa, que relaciona, né, as fases de desenvolvimento do trigo com alguns componentes de rendimento. Então, na fase de afilhamento, por exemplo, um componente de rendimento que precisa ser observado é o número de plantas por metro quadrado. Depois, no final da metade do afilhamento até o alongamento do colmo, você pode observar a quantidade de espigas por planta, a quantidade de espiguetas por espiga, né, a quantidade de grãos por espigueta. No caso, a quantidade de grãos por metro quadrado você observa até a fase do espigamento e florescimento. Agora, quando você entra no espigamento, florescimento e na maturação, aí um componente de rendimento que é observado é o peso do grão. Então, você consegue avaliar, né, durante as fases de crescimento,
alguns componentes de rendimento para ter uma previsão de produtividade, para ter uma previsão de rendimento da cultura. Já comentamos sobre isso, né? Tanto as condições ambientais como as locais e anuais influenciam o desenvolvimento e a geração, né, dos componentes do rendimento de grãos. Ou seja, a temperatura afeta a taxa de desenvolvimento do cultivo desde a emergência até a maturação fisiológica. Então, temperaturas mais elevadas aceleram o desenvolvimento das plantas, por exemplo, afetando a data de floração. Né? Há ainda também questão de respostas quantitativas ao fotoperíodo e à vernalização na etapa vegetativa, além de aspectos relacionados com características de precocidade intrínseca do genótipo. Então, o que é a vernalização? Quando as plantas de trigo são expostas a baixas temperaturas, isso pode diminuir o tempo de dias para floração. Né? E esse é o processo denominado vernalização. Então, temperaturas mais elevadas, né, acelera o desenvolvimento das plantas, também influenciando na data de floração, mas as baixas temperaturas também interferem, né, nesse processo. Durante o período crítico de crescimento das espigas, né, as limitações impostas têm geralmente mais efeitos sobre o rendimento de grãos do que as diferenças genéticas entre cultivares, né, via redução do número de grãos por metro quadrado. Então, por isso, é importante manejar o cultivo, explorando a interação genótipo e ambiente, para que se conjuguem as melhores condições no período crítico. Então, para definir, né, alguns aspectos precisam ser considerados. Então, a escolha de cultivar, a época de semeadura, a densidade de semeadura, a nutrição de plantas, né, a adubação que foi feita lá no plantio e em cobertura, o controle dos insetos, pragas e doenças, preservando a área foliar fotossinteticamente ativa para interceptar a radiação solar. Nós vamos falar agora de algumas doenças que afetam o trigo. São várias, vou falar das principais, tá? Então, nós temos a podridão comum e o mal do pé, né? No passado, o mal do pé chegou a ser fator limitante na produção do trigo, especialmente no rio. E um detalhe, que são doenças do sistema radicular. Então, nós temos doenças para as diferentes partes da planta. No caso, quando implantou o sistema de plantio direto, essa doença deixou de ser importante, mas ainda ocorre esporadicamente em algumas lavouras. E para controlar, o controle mais eficaz é a utilização de sementes sadias, porque para evitar a contaminação das sementes e também uma alternativa é a rotação de culturas, visando a redução do inóculo na palha. Nós temos as doenças da parte aérea também. As principais doenças da parte aérea são a ferrugem da folha, giberela, brusônia, oídio, mancha amarela, mancha marrom e mancha da gluma. Inclusive, elas são citadas naquele quadro, naquela tabela que eu mostrei para vocês, que mostram, né, sobre a resistência dos cultivares a essas doenças. Então, nós vamos passar aqui algumas dessas doenças da parte aérea. Então, a ferrugem da folha, né? Então, a gente tem aqui nessa figura 1 a imagem mostrando, né, a presença aí da ferrugem nas folhas. Aqui nós temos pústulas já bem desenvolvidas, né? E o controle dessa doença pode ser obtido como? Basicamente pelo uso de fungicida indicado pela pesquisa, né? Mas precisa ser utilizado no momento correto, ou seja, no início do aparecimento dos primeiros sintomas da doença. O uso de cultivares resistentes é outra estratégia continuamente buscada no controle de diversas doenças, entre elas as ferrugens. Infelizmente, para algumas, nós não temos cultivares resistentes e muitas vezes a gente tem um cultivar resistente, mas ele não é recomendado para aquela área onde vai ser implantada a cultura, né, em função do zoneamento climático. A giberela, né, é uma doença que pode comprometer toda a produção quando a floração ocorre em épocas com temperaturas superiores a 20 graus e a duração do molhamento das espigas seja superior a 72 horas. Então, pode-se dizer que a giberela seja uma doença favorecida pelo sistema conservacionista do solo. Por quê? Porque quando você faz um manejo de rotação de cultura, de plantio direto, você mantém a umidade no local, você mantém o solo úmido. Então, aqui nós temos a espiga de trigo aqui nessa imagem A, com sintoma de giberela, né? E
No ponto inicial da lesão, observa-se, né, uma região escura, que é a necrose causada pelo fungo, que pode afetar as espiguetas, aqui são as espiguetas, tá vendo? De várias maneiras. Em sequência, como tá aqui nessa imagem A, ou pode afetar também as espiguetas isoladas. Então, aqui tem uma espigueta e pula uma outra, vai para a próxima. Então, pode acontecer dessas duas formas. Né? Aqui é uma lavoura de trigo que tem alta incidência e severidade. Isso aqui você praticamente perdeu sua produção, né? É uma doença de difícil controle, né? Quase sempre devastadora quando as condições climáticas são favoráveis ao patógeno, né? No período de antese das espigas. Neste caso dessa doença, a rotação de cultura como medida de controle é pouco eficaz. Por quê? Porque há um grande número de plantas hospedeiras dessa doença, né? Uma coisa também, os ascósporos, eles podem ser disseminados a longa distância e eles conseguem sobreviver em restos de cultura. Então, eles permanecem lá no solo quando você tem essa rotação de cultura, mesmo a rotação vai favorecer, né, a sobrevivência deles no resto de cultura. Então, esse manejo conservacionista, infelizmente, né, pode favorecer a presença, né, a incidência da giberela na propriedade. O uso de cultivares resistentes também é pouco eficiente, pois a maioria dos cultivares ainda apresenta grande suscetibilidade à doença. Os fungicidas indicados, né, atingem um controle mediano, né, desde que sejam aplicados no momento certo e não haja excesso de chuvas no momento da floração. E aí, o que pode ser uma alternativa no manejo dessa doença é o escape, por meio do escalonamento de semeadura e o uso de cultivares com ciclos reprodutivos diferentes, evitando assim a coincidência de condições favoráveis e fases reprodutivas das cultivares. Uma outra doença é a brusone, né? É uma doença que ataca as espigas, afetando também o rendimento dos grãos. Mas você consegue observar também os sintomas nas folhas, né? São manchas elípticas ou arredondadas. Elas têm essa borda marrom escuro com o centro acinzentado. E nas espigas, verifica-se uma descoloração acima do ponto de infecção, né? Então, aqui nessa figura a gente consegue ver esse escurecimento que acontece. O amarelecimento, desculpa, a descoloração das espigas, né, acima do ponto de infecção. Isso acontece devido ao estrangulamento da rax no ponto de infecção do patógeno. Então, vamos ver aqui a figura 6. Então, aqui, ó, a gente tem a amostra das espiguetas acima do ponto de infecção. Você também pode ver o sinal do patógeno, que é um desenvolvimento micelial de coloração cinza, né, no ponto de infecção a partir do rax. E aqui uma lavoura de trigo, né, com alta incidência de brusone. As condições climáticas mais favoráveis ao desenvolvimento da doença são períodos de molhamento superiores a 10 horas, com temperaturas acima de 25 graus. Então, assim como a giberela é uma doença de difícil controle, também é recomendado utilizar o escape, né, realizando a semeadura mais tardiamente, além de utilizar cultivares tolerantes à doença. Vocês viram na tabela que eu mostrei que tinha um cultivar, né, tolerante. Mas muitas vezes, apesar de ser tolerante, não é resistente. Então, até o momento não tem nível satisfatório de resistência à brusone do trigo. O controle químico pode ser realizado preventivamente quando as condições estiverem favoráveis, com a aplicação de fungicidas na parte aérea das plantas antes do espigamento. Na cultura do trigo, assim como todas as outras espécies cultivadas, nós temos também a presença de pragas. Né? Então, uma centena de espécies de insetos utilizam, né, o ecossistema trigo para sobreviver, para obter os recursos necessários à sua sobrevivência. Né? Mas é relativamente pequeno o número que pode ser considerado como uma praga, ou seja, que vai causar um dano econômico na cultura. Aí, nós vamos a seguir abordar algumas espécies de insetos fitófagos que ocorrem mais comumente nas lavouras. Então, que são os pulgões, né? Então, existem várias espécies de pulgões. Aqui nós temos o pulgão verde na letra A, o pulgão do colmo do trigo na letra B, o pulgão da aveia, né? O pulgão da folha do trigo na letra C,
o pulgão da espiga do trigo, na letra D, o pulgão preto, na letra E, e o pulgão do milho, na letra F. Então, são pulgões, né, que atacam a espécie, né, atacam a cultura. Eles desenvolvem-se e multiplicam melhor em temperaturas amenas, entre 20 e 22 graus, em período de estiagem. Né? O clima frio, ele prolonga o ciclo de vida e retarda a multiplicação. Então, considerado em conjunto, os pulgões são consideradas as principais pragas da cultura do trigo. As lagartas desfolhadoras, né, elas também podem ser, né, as culturas de trigo também podem ser atacadas por essas lagartas. Né? São principalmente 3 espécies que se alimentam das folhas e de outros órgãos da parte aérea das plantas. Então, nós temos a Pseudaletia sequax e a Pseudaletia adúltera, conhecida pelo nome comum de lagarta do trigo. A Spodoptera frutiperda, né, denominada lagarta militar, ou lagarta do cartucho do milho, que é uma praga, né, uma lagarta que também atinge a cultura do milho. E aqui nós temos, né, na letra A, a lagarta do trigo, né, na fase adulta, e na letra B, a lagarta do trigo na fase larva. Na letra C, a lagarta militar, né, na fase de larva, e na letra D, o curucurê dos capinzais, também na fase de larva, né. A lagarta militar, por exemplo, apresenta comportamento semelhante à lagarta do trigo, abrigando-se no solo nas horas mais quentes do dia e agindo mais intensamente à noite. Também ocorre em focos e apresenta hábitos migratórios, causando danos em manchas da lavoura, e a tendência é aumentar esses danos à medida que as plântulas vão sendo destruídas. Os corós são larvas de solo de insetos que apresentam desenvolvimento holometabólico. Então, apresenta o corpo em forma de C, de cor esbranquiçada, né, com a cabeça e os 3 pares de perna mais escuros. Nessa imagem, nós temos, né, aqui na letra A, o coró das pastagens, né, o adulto e a larva, e o coró do trigo, né, o adulto e a larva. Eles constituem um problema dos mais sérios para o trigo no extremo sul do Brasil, né, embora a semelhança das larvas possa levar a alguma dificuldade de identificação, estas espécies são facilmente reconhecidas e distinguidas quanto a aspectos morfológicos e biológicos. E numa mesma área, as populações elas flutuam naturalmente. Tá? Do ponto de vista econômico, né, o inseto ele só é considerado praga para uma determinada cultura quando atinge nuvens populacionais cujos danos potenciais superam o gasto que seria necessário para evitá-los. Então, para o controle químico dessas pragas, devem ser utilizados apenas produtos registrados no Ministério da Agricultura. Inclusive, recomenda-se que sejam empregados produtos referendados pela Comissão Brasileira de Pesquisa de Trigo e Triticale, e que sejam preferidos também o que tem menor efeito tóxico sobre os inimigos naturais das pragas, outros animais não visados e para o homem. Também é necessário considerar, né, que por força de fatores climáticos e da ação de inimigos naturais, como predadores, parasitoides, entomopatógenos, as pragas-chave da cultura do trigo flutuam naturalmente dentro da estação de cultivo, ou mesmo de um ano para outro. Então, este fato dá sustentação ao manejo integrado de pragas no sentido de racionalizar o controle químico. Então, você vai aplicar o controle químico somente após identificar que a quantidade de pragas, né, que foi encontrada está atingindo o nível de dano econômico. Nós temos também algumas plantas daninhas que atacam a cultura, né, que interferem no rendimento da cultura do trigo. Então, aqui são citadas algumas: azevenha, aveia preta, nabo, cipó de veado, flor roxa, elva salsa, serralha, silene, gorga ou espérgula, esparguta. Então, são algumas das principais plantas daninhas que podem causar prejuízo na cultura do trigo. O grau de competição das plantas daninhas com a cultura vai variar com o quê? Com a espécie, com a densidade populacional, com a duração que essa planta daninha está competindo com a cultura e com as condições de ambiente. Então, as perdas causadas pelas plantas daninhas na produtividade do trigo
podem ser devidas à competição, né, pelo efeito da alelopatia ou indiretamente, reduzindo a qualidade do produto colhido. Porque se você tem muita planta daninha no momento da colheita, o grão que está presente nesta planta daninha também vai ser colhido e vai reduzir a qualidade do produto que você colheu, principalmente em termos de pureza, né? E a competição ocorre quando? Por qualquer fator ambiente, água, luz ou nutrientes, ele é dividido entre a cultura e as plantas invasoras, né? E se torna limitante a obtenção de elevada produtividade. Então, se a planta invasora e a cultura do trigo estão competindo por água, por luz ou nutrientes, então isso vai impactar, né, que você consiga ter elevada produtividade. De modo geral, as culturas devem permanecer livres de competição no primeiro terço do seu desenvolvimento, né? Então, nesse contexto, o período crítico de uma cultivar com ciclo de 140 dias terminaria aos 45 dias após a emergência. Então, teria que ter um cuidado, atenção especial nesses primeiros 47 dias após a emergência, para garantir que a cultura do trigo fique livre de competição por alguma planta daninha. Tem alguns métodos de controle das plantas daninhas. Então, nós temos métodos preventivos, né? São baseados em 2 pressupostos. O primeiro consiste em evitar a entrada de plantas daninhas na área, enquanto o segundo se baseia em evitar a sua disseminação, ou seja, a sua propagação na área. Esses métodos, eles são extremamente importantes e são de extremo baixo custo. Então, tem que ter atenção por parte do produtor, né? Exige um pouco de cuidado, mas é eficiente e de baixo custo, né? Alguns componentes das medidas preventivas são o uso de semente livre de semente de planta daninha. Então, você não pode adquirir semente de fontes não confiáveis, pode causar sérios problemas na sua propriedade, né, introduzindo espécies exóticas. Deve ser feita a limpeza de máquinas e equipamentos antes de transferi-los de áreas infestadas para áreas limpas, né? Essa é uma das maneiras mais fáceis de reduzir os problemas. A manutenção das áreas próximas da lavoura livre de plantas daninhas, né, em locais próximos de cerca e bordos de lavouras. Não permitir que animais se movam diretamente de áreas infestadas para áreas livres de plantas daninhas. E evitar que essas plantas produzam sementes ou outros órgãos de reprodução. Nós temos também os métodos culturais, então, eles são métodos preventivos, né? Quais são os métodos culturais? Técnicas que visam aproveitar as interações entre as invasoras e a cultura, de maneira que as condições sejam favoráveis à cultura do trigo e desfavoráveis às plantas daninhas. As características de competitividade de trigo e a rotação de culturas são 2 importantes práticas culturais. Então, a competição cultural consiste em dar condições para que a cultura se estabeleça com desenvolvimento rápido e vigoroso. Assim, ela vai conseguir competir de forma eficiente por água, luz e nutrientes. Quais fatores contribuem para garantir essa competitividade da cultura, né? A semeadura, sem a presença de planta daninha, a adubação correta, o uso de semente de qualidade de cultivar adaptada àquele local, além da densidade, da época e da profundidade da semeadura dentro dos níveis ótimos da cultivar que vai ser utilizada, né? Então, você consegue promover com isso, criar condições favoráveis ao crescimento da cultura e desfavoráveis ao crescimento da planta daninha. E esses fatores contribuem, né, para obter elevada produtividade do trigo. Possível utilizar o controle químico também, né, no manejo das plantas daninhas, né? Então, os herbicidas, eles constituem-se um dos métodos mais utilizados, precisam ser muito bem recomendados, né? Você tem que pegar os que são recomendados para a cultura, tem que ter orientação técnica no cultivo ou na aplicação, mas ele deve ser visto apenas como uma ferramenta adicional e não como um único método para diminuir os prejuízos com as plantas daninhas. E para selecionar, né, o herbicida, alguns fundamentos devem ser observados. Primeira coisa, identificar a espécie problema, porque você vai comprar ou adquirir o herbicida específico para controlar aquela espécie que está contaminando a área. Aplicar o herbicida quando as plantas daninhas estiverem em estágio inicial, em crescimento ativo, né, e quando a cultura estiver no estágio adequado de desenvolvimento. Usar equipamento adequado em condições de uso.
calibrar o pulverizador para assegurar a aplicação na dose correta. Ler e seguir as instruções do rótulo do herbicida e dos adjuvantes que precisarem ser usados. E considerar o plano de rotação de cultura, para evitar problemas com o efeito de residual de herbicidas para a próxima cultura. Porque às vezes você aplica um herbicida para controlar uma planta daninha na cultura do trigo, e ele vai ter um efeito residual na próxima cultura que você vai implantar naquela área. Então tem que ter esse cuidado. O processo de colheita, aí, né? Então nós já estamos chegando na fase de colheita do trigo. Todas as fases são extremamente importantes, pessoal. E o de colheita também, né? Tanto para garantir a produtividade da lavoura, quanto para assegurar a qualidade final do grão de trigo. Mas isso aí a gente vai continuar a ver no próxima aula.